Muito olá a todos, meu nome é Gabriel Araújo, tenho 22 anos e hoje vamos falar sobre Harry Potter, a Pedra Filosofal, Harry Potter 1. Foi a primeira vez que eu assisti esse filme, eu sempre tive muita curiosidade para assistir essa obra, e até fiquei sabendo que o próprio autor da obra do Harry Potter, ele admite ter referências cristãs quando ele estava elaborando, né, a obra, então pode ser que as coisas que eu vá falar aqui não sejam do além, né, por acaso, uma coincidência, mas que tenha realmente um embasamento, na nossa fé católica, ou na fé, do cristianismo como um todo. Vamos falar alguns pontos, algumas cenas interessantes que eu achei do filme. Claro que o filme é recheado de simbolismos e, enfim, é muito rico de fato a obra, mas eu peguei alguns trechos bem específicos apenas para trazer uma breve reflexão e relacioná-las, de certa forma, com coisas relacionadas à nossa doutrina cristã. Vamos lá, sem muita enrolação. Primeiro de tudo, para aqueles que não conhecem muito da obra, né, Harry Potter é basicamente um mundo, um universo mágico, onde tem vários bruxos, bruxas e várias criaturas mágicas, como por exemplo um unicórnio. Eh, E de resumo, Harry Potter era um bebê que nasceu já como um escolhido de certa forma. A gente pode até lembrar um pouco de Jesus Cristo, entre boas aspas, de Jesus Cristo, porque, bom, é um bebê escolhido, tudo mais, sofrendo perseguição desde sempre, enfim, nasceu em um lar simples, de certa forma. Enfim, tem várias coisas que remetem a essa referência, a esse simbolismo. Mas Harry Potter ele já nasceu, desde quando ele nasceu, ele já era escolhido. Todos do universo bruxo ali, do universo mágico, eles já sabiam que Harry Potter era um escolhido, menos o próprio Harry Potter. Ele foi uma criança que nasceu com trouxas, que trouxas seriam as pessoas comuns, que não têm magia nem nada. E o próprio Harry Potter nem ele mesmo sabia que ele era bruxo. Tanto quanto, assim, quanto mais então um escolhido, né? Que tinha poderes ainda especiais, né? Um potencial maior ainda. Mas enfim, isso não impediu que ele se tornasse um grande bruxo, como vai vir a se tornar na continuação da obra. De resumo, nesse primeiro filme é basicamente retratando a introdução do Harry no mundo dos bruxos, no mundo da magia, assim por dizer. Porque, como eu falei, ele cresceu com trouxas, logo ele não sabia que era bruxo. Então, aos 11 anos, ele passa a conviver nesse mundo mágico. Ele é levado para Hogwarts. E aí sim, ele vai descobrir que ele é um bruxo e, mais ainda, que ele é um bruxo escolhido, né, de alguma forma, pelo destino ali, para ser um baita bruxo, um dos maiores do universo, um dos mais poderosos, apesar de ter apenas 11 anos. E uma das cenas mais curiosas pra mim, já lá pro meio do filme, mais ou menos, é quando ele se depara com um espelho mágico. O espelho de Ogezed. Se vocês forem reparar, Ogezed é desejo ao contrário. E aí é de onde vem o nome desse espelho. Por quê? Esse espelho, ele refletia não a pessoa, mas o que estava no coração da pessoa. Aquele espelho, ele refletia o maior desejo do coração daquela pessoa. E é muito fofinho, muito bonitinho, quando o Harry se depara com aquele espelho, porque quando ele tá de frente ali com o espelho, o que aparece no reflexo do espelho são os pais do Harry. Detalhe importante: o Harry cresceu e nunca conheceu seus pais, porque eles morreram ainda quando ele era um simples bebê. Calma que a gente vai chegar lá, que mais pro final do filme a gente vai retomar sobre a morte dos pais do Harry. Mas é muito bonito ver isso, né? Porque o Harry, ele sabia que né, ele conviveu com os trouxas, né? Pessoas comuns, mas ele sabia que aqueles não eram os pais biológicos dele. Ele não sabia como exatamente que os pais dele tinham morrido, tinham falado que eles tinham morrido num acidente de carro, só que era mentira. E, enfim, o Harry, obviamente, como qualquer pessoa, ele sempre desejou, sempre imaginava, sempre queria, né, ali no coração dele, saber essa sensação, né, de ter ali seus pais biológicos, né, de ter a sua família biológica ali consigo. E, obviamente, ele sempre ficava pensando nisso. E quando mostra no espelho
o Harry e os pais dele aqui acolhendo ele, é uma cena muito bonita, muito bonita. E como eu falei, isso reflete o maior desejo, né, do coração daquela pessoa. E isso mostra que o maior desejo do Harry, naquele momento, não era uma ambição por algum tipo de poder ou por alguma coisa que ele queria possuir. Não. Ele só queria os pais dele, a família dele, o amor de família. Porque quando ele cresceu com aquela família de trouxas, ele não recebia amor, ele era extremamente maltratado. Assim, é uma cena assim muito bizarra no começo do filme, porque você vê ele sendo claramente assim preterido em relação ao irmão, né, não biológico dele. Os pais ali maltratavam demais ele, sabe? Tratavam o outro, o filho biológico do casal, era tratado como obviamente ali preferido e o Harry era assim super maltratado, super deixado de lado. O Harry tinha que fazer tudo, o outro irmão não fazia nada. E assim, é uma cena muito, muito triste mesmo. Então é natural, né, que a gente imagine que tenha isso, né, no coração do Harry, dele querer esse carinho, esse amor de família, né? E dos próprios pais dele, biológico, né? Então é muito bonito. E é até engraçado, porque depois chega um amigo dele, o Ronnie, o Ruivo, e quando o Ronnie ele olha no espelho, aquilo é refletido no espelho do Ronnie que um cara atlético, esportivo ali, super famoso e tudo mais, umas coisas assim, sabe? E isso mostra, né, a diferença do coração do Harry e do Ronnie, né? Assim, não querendo desmerecer o coração do Ronnie, mas você vê que ali existe uma certa ambição, de certa forma. Não tô falando se é certo ou se é errado, mas existe uma ambição por um certo poder ali, uma certa fama, um certo poder, né, de certa forma. O Harry não, o Harry, você vê que é um desejo muito mais puro, né? Ele só queria amor. Ele só queria ser amado pelos próprios pais dele, né? Ele queria a família dele. E é muito bonito ver isso, né? Falando em coração, vamos pular bem pra frente agora do filme, chegando no coração do filme, que é sobre a Pedra Filosofal. O que que é a Pedra Filosofal? A Pedra Filosofal, resumidamente, é uma pedra em que te dá o poder de imortalidade. É isso. E é até engraçado, né? Porque no mundo de hoje em dia a gente vê uma cultura muito crescente sobre essa questão de vida longa, tudo mais, de imortalidade. E isso vem de muitos anos, né? A gente pode ver os povos egípcios mesmo, eles tinham aquele procedimento, aquela cerimônia na morte dos faraós de construir as pirâmides e as tumbas, porque eles acreditavam que eles fossem reencarnar e viver eternamente ali depois, né? Então tem toda essa questão e perdura até hoje, né? Essa cultura de, queremos viver para sempre, queremos prolongar o máximo da nossa vida. E assim, você querer viver não é uma coisa errada, obviamente que não. Mas eu acho que é um apelo muito grande, né, para a questão de prolongar a sua vida e de uma certa forma promover uma cultura em que enxerga a morte como algo assim tenebroso, né? Não estou falando que nós devemos desejar a morte, mas na cultura cristã a gente trata a morte como um novo começo, né? Na verdade, é o começo para a vida eterna. A gente, quando nós nascemos, nós temos o início da vida, só que da vida terrena, que é uma vida limitada, é uma vida, né, que tem o seu tempo ali. E quando nós morremos, nós nascemos novamente, só que dessa vez para a vida eterna, né? Ou se você for para o inferno, tomara a Deus que não, mas se você for pro inferno, pro tormento eterno. Então, eu acho que essa cultura, de certa forma, em relação a essa de viver para sempre, né? Parece até cultura de vampiro. Eu acho que isso tem demonizado a morte demais. E sendo que a nossa vida basicamente é isso. A nossa vida é se preparando para a morte, né? Não tô falando que a gente tem que querer morrer, mas a nossa vida é, como eu falei, né, nos outros vídeos, todos os dias estando ali, nos preparando para o dia que a gente for chamado por Deus. O dia que chegar o nosso momento de morrer e prestar nossas contas. O que nós devemos cuidar é justamente desse prestar de contas, né? O que que eu vou ter para oferecer ali?
diante do tribunal de Deus? Eu vou ter uma vida virtuosa, uma vida em que eu fiz boas obras por amor a Deus, ou eu vou ter uma vida desgraçada, cheio de vícios, cheio de maldade, cheio de ambições carnais? O que que eu vou ter para oferecer, né? A nossa vida é isso, construindo obras, construindo virtudes em nós mesmos, mortificando a nós mesmos e amando ao próximo, que são essas coisas que vão nos preparar para a morte, né? Nos preparar para o nosso dia do juízo. Porque aí, assim, nós podemos aumentar, pelo menos, as nossas chances de estar na eternidade com Jesus e com todos os santos. Por que que estamos falando sobre isso? A pedra filosofal. A pedra filosofal, obviamente, era algo muito poderoso. Logo, o mal, que nesse caso do filme é o Voldemort, que era um bruxo super poderoso, tudo mais, só que aí ele precisava da pedra para continuar vivo. Ele está em busca dessa pedra filosofal que está sendo guardada em Hogwarts, na escola, na universidade ali dos bruxos. Basicamente, o Voldemort ele vai procurar a todo custo roubar essa pedra, né, a pedra filosofal. E o Harry Potter e seus amigos, que é o Ron e a Hermione, eles descobrem esse plano que o Voldemort está tentando tramar para roubar essa pedra. A grande questão é, quando eles chegam ali no esconderijo que estaria escondida a Pedra Filosofal, tem um feitiço escondido. Um feitiço que foi lançado pelo Dumbledore, que é o mago, o bruxo mais poderoso ali de Hogwarts, e ele estava protegendo essa pedra. E esse feitiço é muito curioso. Por quê? O que que acontece? O Voldemort, ele estava ali já no esconderijo ali dentro para tentar roubar a pedra. A questão é que ele não achava ali a pedra no esconderijo. E aí o Harry Potter chegou, porque o Harry Potter estava indo ali para tentar impedir que fosse roubada a Pedra Filosofal. Problema. Com o passar ali do tempo, enquanto o Voldemort e o Harry discutem, o Harry descobre que a Pedra Filosofal magicamente apareceu no seu bolso. O Harry estava com a Pedra Filosofal no seu bolso naquele momento. Até então, o Harry não sabia nem onde estava a Pedra Filosofal. E aí, quando ele chega ali, né, no meio dessa discussão, ele descobre que a pedra apareceu magicamente no seu bolso. E é muito interessante porque o Voldemort, aí você lembra até da cena de Cristo, né? Lá no deserto com Satanás, em que Satanás tenta a Cristo, né? Oferecendo várias coisas e tudo mais. E é muito curioso porque o Harry, estando ali com a pedra nas suas mãos, o Voldemort oferece. Ele fala: Olha, imagina o tanto de coisas que nós podemos fazer juntos, e não sei o que, tal, 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 tal. E aí, mais pra frente ainda, o Voldemort apela mais ainda. Porque ele apela pro maior desejo do coração do Harry. Que era o quê? Ter seus pais de volta. E sabe quem que tinha matado os pais do Harry? Provavelmente o Voldemort. Eu ainda não sei porque eu não assisti os outros filmes. Mas é uma forte hipótese. E bom, o Voldemort ele oferece trazer de volta os pais do Harry. E aí você pensa, cara, aí entra uma questão de ética, né? É muito interessante isso. Entra uma baita discussão de ética. É, o Harry tem o maior desejo, que é ter os pais dele ali de volta. E é um desejo lindo, obviamente, é lindo. Não tem como você demonizar isso, né? Esse desejo de, poxa, ele queria ter os pais dele. Todo mundo merece, né? Todo mundo tem esse direito de ter os seus pais ali, ter o amor paternal, ter o amor maternal ali, que o Harry não teve. Seria justo, né, o Harry ter aquela oportunidade. E mesmo assim, mesmo aquele sendo o maior desejo do Harry, do coração do Harry, e um desejo genuíno e puro, o Harry ele renega aquilo. Por quê? Porque ele sabia que se ele desse a pedra filosofal para o Voldemort, o mal seria gigantesco. E o Harry, ele abre mão do maior desejo do coração dele para fazer a coisa certa. Isso é lindo. Isso é lindo, é belíssimo. E mais pra frente ainda no filme, lá no final,
a gente vai descobrir que o Dumbledore, ele lançou um feitiço, que eu tinha falado pra vocês, do porquê que apareceu a Pedra Filosofal no bolso do Harry. Sendo que o Harry nem sabia onde estava a pedra. Simplesmente apareceu no bolso dele. E o segredo era, o Dumbledore, ele lançou o feitiço de que a Pedra Filosofal só seria encontrada por aquela pessoa que a procurasse sem realmente querer usá-la. Cara, sensacional, genial essa sacada, tá? Genial. Ou seja, o Voldemort ele foi no esconderijo e ele queria encontrar a pedra para usá-la, para usar o poder dela. O Harry não, o Harry só queria proteger ali a pedra, ele queria um bem. Ele não queria usar do poder da pedra. E então a pedra aparece com o Harry. E isso demonstra a pureza de coração do Harry. Isso demonstra essa pureza de querer fazer a coisa certa, né? E não a coisa errada, como Voldemort tinha aquela intenção de possuir a pedra, possuir aquele poder e usá-lo para o mal, né? A gente se depara com várias situações, né? Eu até falei sobre talentos, sobre dons no último vídeo, e os dons são talentos que Deus nos deu, né? Aptidões que Deus nos deu, né? Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de tocar, de cantar, tem pessoas que têm o dom de ensinar, tem pessoas que têm o dom de cozinhar. E essas coisas são matérias neutras. A questão é como usamos dela, né? Eu posso usar a música, por exemplo, para o bem. Sei lá, vou compor uma música para Deus, ou eu vou compor uma bela música para contemplar o belo. São coisas boas. Eu estou usando o meu dom para coisas boas. Agora, eu posso usar o dom da música para criar músicas profanas, por exemplo. Eu posso usar a música para corromper as pessoas. Percebe que eu estou usando o meu dom para uma coisa ruim? Então depende do seu uso, né? Tem pessoas que são boas para ensinar. Eu posso ensinar coisas boas para as pessoas. Eu estou usando o meu dom para um bem. Tem pessoas que ensinam coisas erradas ou como fala, desensinam, nem sei se existe essa palavra. Desensinam, ensinam coisas erradas, ensinam coisas contrárias à verdade. Elas estão usando o seu dom para as coisas ruins, para uma coisa má. E vem até aquela frase, né, do tio Ben, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E os nossos dons nos dão essa responsabilidade. E naquele momento, o Harry, tendo a posse da pedra filosofal, ele tinha uma enorme responsabilidade. Tinha sido confiado para ele aquilo. E nisso, ele usa aquele poder para um bem, e não para o mal. Porque ele poderia muito bem abrir mão da pedra para realizar o seu maior desejo. Só que ele, prezando pelo bem, escolhe fazer o que é certo e abrir mão do seu maior sonho. Isso é belíssimo. Isso é um baita exercício de sacrifício. Porque ele sacrifica o próprio desejo e a própria vontade ali. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso muitas vezes, né? É um baita exercício, é um baita sacrifício. Não, não é fácil. Mas ele faz. E nesse embate, ele acaba tendo ali um conflito, obviamente, com o Voldemort. Porque o Harry, ele nega entregar a pedra para o Voldemort. Então eles começam ali a se enfrentar. E acontece uma cena muito curiosa. Que o Harry, né, nesse mundo de magia, normalmente eles têm que usar uma varinha, têm que usar palavras mágicas para soltar os feitiços, essas coisas assim do tipo. Só que, quando o Voldemort vai ao encontro do Harry para atacá-lo, o Harry, só de tocar no Voldemort, derrota ele. Tipo, começa a petrificar ali e tudo mais, sabe? Tipo, como se fosse um feitiço, sem precisar de uma varinha e sem precisar de palavras mágicas. E é assim que o Harry derrota o Voldemort. Aí você fica até confuso, fala, cara, o que que aconteceu, né? E depois o Dumbledore explica. Ele fala que aquilo foi uma magia, né? Foi um poder que veio do sacrifício que os pais deles fizeram pelo Harry. No caso, a mãe, né? A Lilian, se eu não me engano. Que a mãe dele fez pelo Harry. Porque o Voldemort, quando o Harry era um bebê,
o Voldemort queria matar o Harry. Lembrando até Herodes com Cristo. Que quando ele era criança, né, todos já sabiam que ele era o escolhido. E aí o Voldemort queria matar o Harry. Da mesma forma, o Herodes queria matar Cristo. Porque era o escolhido e tudo mais. Que loucura, né? É muito parecido, né? Tem muitas simbologias, mas enfim. E a mãe dele, Lilian, se sacrifica ali para que o Harry não fosse morto. Só que aí, no caso, ela morreu, né? Ela e o pai morreram, se sacrificando por ele. E nisso, de alguma forma, virou um poder ali para ele naquele momento. Virou uma magia ali, né? De certa forma ali, naquele momento. Que salvou o Harry, novamente, né? E o Dumbledore fala, né? O Harry pergunta, mas que magia é essa? Que poder é esse? Não sei o quê. E aí o Dumbledore fala, amor, amor. E aí a gente lembra aqui, ó, disso aqui. Porque essa foi a maior prova de amor. E tá aí por que eu coloquei, né, a magia do amor, né, no título do vídeo. Porque é o maior poder que a gente tem. Amar. O amor. E por que eu tô falando isso? Por causa dessa imagem aqui, de Cristo na cruz. Aqui é onde está o poder. O amor. De se sacrificar, de se entregar, de se doar pelo outro. O sacrifício da mãe do Harry, por amor ao Harry, foi o maior poder que o Harry recebeu como herança dos pais dele. Isso é lindo. É lindo, lindo, lindo. E o sacrifício da mãe do Harry salvou o Harry. Assim como o sacrifício de Cristo na cruz nos salva no dia do juízo. Isso é muito lindo. Isso é muito bonito. Então, eu acredito que no final, pra mim, essa foi uma das cenas mais bonitas do filme, quando ele fala, né, do amor. Essa maior magia, esse maior poder ali que salvou o Harry naquele momento foi o amor da mãe dele com o Harry, né? E eu acho que a gente fecha dessa maneira o vídeo. Eu poderia fazer um vídeo de meia hora falando sobre amor, né? Mas essa nossa capacidade de amar, de se entregar por alguém, de se doar por alguém, é o maior poder que a gente pode ter. Não é o poder, sei lá, de invisibilidade, é o poder de dinheiro, o poder de transformar as coisas em ouro. O maior poder que a gente pode oferecer é o poder do amor, de amar. Porque aí a gente não vai estar se relacionando com uma coisa poderosa. O amor, a gente não relaciona o amor com uma coisa forte, poderosa, com uma coisa que vai nos dar algo em troca. Não. O amor verdadeiro, o amor ágape, é um amor desinteressado, um amor que não espera nada em troca. É um amor que vai na miséria, não vai no que é grande, vai na miséria. Porque é muito fácil você amar alguém que não te dá trabalho, é muito fácil você amar alguém que não te faz você se sacrificar. É muito fácil. Cristo até fala na Bíblia que aquele que mais é perdoado é mais amado. Porque se você tem mais problemas com aquela pessoa, você vai ter que perdoar mais aquela pessoa. Se você tá perdoando mais, você tá tendo que amar mais. Entende? Então, assim, eu acredito que essa mensagem final do filme é belíssima. O amor dos pais, principalmente, que nem eu falei, os pais se sacrificaram pelo Harry. E isso é um amor completamente desinteressado, né? Porque, afinal, se o Harry era uma criancinha, um bebê, o que que o Harry ofereceu em troca, né, para os pais dele? Nada, nada. O Harry apenas nasceu. Enquanto isso, o pai deles deram a vida para ele e mais, se sacrificaram por ele, por puro amor, por puro amor. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo assistir os próximos filmes.
da obra do Harry Potter. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que que vocês também enxergaram de interessante, né, nessa obra, caso vocês tenham a visto. E é isso. Muito obrigado a todos e Deus abençoe.